Continuando na página 107. Assim entrou o mal no universo. Atenção para a enumeração. Queridos, eu tenho que chamar a atenção dos irmãos para esse ponto. Eu pensei muito quando eu escrevi essa parte do livro, para tentar definir o que é o pecado. Ou, sobretudo, a gênese do pecado. Como que ele nasceu enquanto germe e como ele chegou a uma consumação de produzir frutos. Eu falo isso porque o grande problema, ou um dos grandes problemas do cristianismo, sobretudo desses últimos movimentos, protestantismo ou reforma, com as suas igrejas históricas, tanto as igrejas de movimentos escatológicos, ou como o movimento pentecostal e neopentecostal, um dos grandes problemas dessa teologia, ou dessas teologias, é que eles não conseguiram ver, ou fingiram não ver, o que é o pecado na Bíblia. E aí você complica, porque se você não sabe, ou finge não saber, o que é o pecado segundo a Bíblia, quando te perguntarem sobre o pecado, o que você vai responder? Se você não sabe, ou finge não saber, e alguém te perguntar, você tem que dar uma resposta, não tem? O líder não tem que apresentar o pecado para as pessoas. Foi aí então que foi criada uma espécie de pecado que não tem nada a ver com pecado absolutamente. Que não é pecado. Mas aí você pega o pecado e você esconde das pessoas, ou ele está escondido para você, e você, em busca então em conhecer o pecado para dele se livrar, cria um tanto de supostos pecados, pseudos pecados, uma lista enorme de pecados, para que você tenha ou transmita a sensação de que por se livrar de tais pecados, você estaria agradando a Deus. Isso é uma estratégia do diabo, da serpente, porque enquanto ele conseguir fazer você viver mergulhado no pecado, sem considerá-lo pecado, e se livrar de um tanto de coisas que não tem nada a ver com nada, mas você achar que está livre do pecado, você está no engano. Então, a serpente, ela quer exatamente isso. Que você viva no pecado, sem saber que está no pecado. Mas para isso ele vai ter que te enganar com os falsos pecados. Foi o que nós falamos domingo aqui, quando pregamos e demonstramos a relação entre a festa de casamento em Caná da Galileia e a profanação do templo em Jerusalém. Ou seja, a festa em Caná da Galileia, ela é um pecado para o cristianismo, dos protestantes para cá. A festa de Caná da Galileia. Se você apertar um pastor pentecostal, mas saber apertar de maneira verdadeira mesmo. Só que você não pode chegar com o intuito de apertar, ou melhor, demonstrando que você tem tal intuito, né? Você tem que chegar devagarzinho, igual mineiro, comendo pelas beiradinhas, até você chegar no ponto fundamental. A coisa mais simples é perguntar para um pastor pentecostal se é pecado beber, e beber muito. Qual é a resposta que ele vai te dar? Mas não é beber, é pecado beber e beber muito. Tem que ter esse muito, porque é aí onde você vai dar o golpe fatal no engano dele. Por que isso? Pastor, mas não é não? Se fosse pecado beber e beber muito, Jesus não teria dado, no mínimo, 600 litros de vinho numa festa que não deveria ter 100 pessoas. Não, vinho sempre foi vinho. O primeiro que fez vinho na Bíblia foi Noé. Ficou tão bêbado que ficou pelado. Agora, aí eles vão dizer que não, que é suco de uva. Aí, então, se quando eu encontrar vinho na Bíblia é suco de uva, tudo bem. Eu vou para Efésios 5,18, e lá vai dizer, não vos embriagueis de vinho, no qual há dissolução. Aí eu vou interpretar, não vos embriagueis com suco de uva. O que não dá certo.
Não, aqui é vinho. Ah, então você é o doutor, né? Que vai definir quando é vinho, quando não é vinho. Onde já se viu fazer festa de casamento 7 dias tomando suco de uva? Só dá diarreia. Não, você toma só pega um garrafão de 5 litros de vinho, não, de suco de uva, e bebe para você ver como você beber esse vinho. Dá uma dor de barriga em você, desinteria, só isso. Ah, sem dúvida. De todo modo, Jesus, ele transformou água em vinho e não em suco de uva, e foram 6 tonéis, como cada uma cabia 3 a 4 metretas. Vou ficar só com 3 metretas, sem levar em conta a quarta, né? Se cada metreta equivale ali entre 80 e 120, entre 40 a 50 litros, 3 metretas eu vou colocar numa média de 100 litros. Nem 80, nem 120. Perfeito? Não sei. Boa pergunta. Vocês me dão uma pausa aqui? Bom, muito bom. Por isso que eu trago minha Bíblia sempre. Amados, procurem me entender. O alcoolismo, eu vou ler na Bíblia, tá? Mas vou trazer a explicação primeiro. O alcoolismo, esse é um problema social. É um problema de saúde pública no Brasil. Isso em razão da nossa história. Então, quantas pessoas não foram alcoólatras? Meu avô era alcoólatra. Meu pai, graças a Deus, nunca foi alcoólatra. Mas meu avô era. Um prejuízo muito grande para a família. Quantas pessoas não tiveram pais, padrastos, mães, filhos alcoólatras? E que, eventualmente, muitos morreram. O marido da irmã Vera, da nossa igreja aqui, ela morreu porque não largou a bebida. E ele tinha diabetes, então arrebentou meio mundo. Ela perdeu ele e ele perdeu a vida por causa da bebida. Isso é uma coisa muito complicada. Então, eu reconheço que a bebida, no grau, no nível do alcoolismo, isso é um problema. Como é o cigarro. Vocês sabiam que o cigarro faz muito mais mal à saúde de uma pessoa do que a própria maconha? Vocês sabiam disso? Então, daí vocês tiram. Só que nós estigmatizamos as coisas. A maconha, ela é muito mais perversa do que o cigarro. Ou não é? Mas isso não é verdadeiro do ponto de vista científico. Mas nós damos uma chancela e ponto final. Eu não estou justificando a maconha, nem o tabaco, nem o álcool. Não é isso. Eu só gosto de pensar as coisas. Por exemplo, o que é mais perverso? Vinho ou cerveja? Aos olhos nossos, cerveja. Ora, por qual motivo? Simples. De onde vem a cerveja? Da cevada. Não é cevada? Deus que fez? De onde vem o vinho? Não é da uva? Deus que fez? Até aqui está empate. Sim ou não? Segue. Qual é o processo de produção do vinho? Não é a fermentação? E o processo da cerveja? Não é a fermentação? Então, está tudo igual. Até agora, eu não vejo por que tem um mais perverso que o outro. Não entendo. Se você seguir e chegar no grau, do teor alcoólico de um e de outro, você vai ver que a cerveja, pelo menos as tradicionais, elas possuem 4,5, 4,6 de teor alcoólico, enquanto um vinho de baixo teor alcoólico tem 8, 9, 10, 11, 12. Você pega um vinho do Porto, tem 19% teor alcoólico. Qual que é mais perverso do ponto de vista alcoólico? Mas por que nós dizemos que é a cerveja? Mas sim, mas eu não posso tratar do ponto de vista das pessoas, mas do que é a essência de um e de outro. Por exemplo, se você visse, não vou nem me falar de mim, porque vocês podem até não voltar mais aqui, mas se vocês vissem o João Batista tomando um copo de vinho, vocês ficariam espantados um pouquinho, não? Estranho, João Batista, meio estranho. Mas se você ouvisse tomando uma latinha de cerveja, o escândalo era maior.
Mas por qual motivo essa cerveja tem menos álcool, embriaga menos que o vinho? Isso é apenas uma prova de que nós temos dogmas que nunca foram questionados, que foram impostos por pessoas que tinham interesse na manipulação da sua vida particular. O Brasil vive um grande problema no mundo inteiro. O Brasil é uma nação extremamente problemática em todos os sentidos. Porque a igreja quer se intrometer na tua vida, o Estado quer se intrometer na tua vida, até o vizinho quer se intrometer na tua vida. Todo mundo quer cuidar da sua vida. O Estado não faz o que deveria fazer por você. Aquilo que não deveria fazer, ele se mete no meio. Você não pode. Por que eu não posso? Você não pode dirigir, tomar uma cerveja e dirigir. Não posso, não. Vão prender seu carro, você vai levar 3 mil de multa. É um problema para você. Se tomar uma cerveja latinha e sair daqui para sua casa de 100 metros. Se no meio dos 100 metros tiver uma polícia, tá aqui, você sabe disso, é um problema danado. Você vai pagar 3 mil de multa, vai prender o carro, por causa de uma lata de cerveja. Isso é intromissão do Estado na vida da pessoa. Pastor, mas você concorda que a pessoa pode beber e dirigir? Eu concordo que deve haver leis duras para o assassino. Seja com a faca, seja com um revólver, seja com um cabo de vassoura, seja com um carro, estando embriagado ou não. E sobretudo para quem se embriaga e sai dirigindo, está assumindo o risco de matar. E eu não acredito que se eu pagar 3 mil, paga a vida de uma pessoa. Então, o Estado não deve se intrometer. Vai para o Estado e nem para a vítima. Então, para mim, ninguém vai preso. E está aqui, a polícia está dizendo. Então, eu vejo isso como uma maneira de intromissão do Estado na vida particular do indivíduo, com fins de retirar, gente, isso é opinião, tá? Nem é culto, e eu abri um parênteses aqui para emitir uma opinião para responder a um problema. Aí vai para a igreja, o pastor se intromete na sua vida, você não pode vestir essa roupa. Aí, você não pode beber essa bebida. Você não pode cantar essa música. Todo mundo quer mandar na gente. Eu acho isso um grande erro. Agora, existem problemas vinculados ao alcoolismo, como tem problemas vinculados ao tabagismo, como tem problemas gravíssimos, maior do que o alcoolismo, relacionado à dieta, à obesidade infantil, porque nossos filhos hoje só comem o que não presta, e é um caso de saúde pública, mas ninguém diz nada. Por quê? Porque já foi estigmatizado. Beber cerveja é pecado. Comer gordura e picanha gorda e encher o bucho de Coca-Cola não é pecado. Eu não entendo essas coisas. Mas eu vou responder a sua pergunta mais especificamente. Digamos, eu vou falar em tese, não vou responder por mim. Vou criar uma tese e vou deixar a Bíblia responder. Digamos que beber ou consumir bebida alcoólica seja pecado. Perfeito? Digamos. Vamos ler um texto da Bíblia em Deuteronômio capítulo 14. Tem Bíblia? Não, não houve bem uma pergunta. A irmã apenas, eu falando da festa de Caná da Galileia, a nossa irmã perguntou se porventura não era pecado, né? Não, na Bíblia não tem essa palavra alcoólatra, não. Em nenhuma Bíblia vai constar a palavra alcoólatra. Fala sobre o beberrão, que está do lado do comelão. Não, mas do glutão, é que é beberrão e comilão. Jesus foi chamado de comilão, de glutão, de beberrão. Jesus foi chamado disso, inclusive. Mas deixa eu devagarzinho, eu vou demonstrar para os irmãos. Tá bom? Não quero incentivar. Não, mas, meu irmão, quanto mais a pergunta vem, melhor para o esclarecimento. Quem mata?
Nós temos que saber, porque eu vejo uma contradição nesse argumento. O irmão está falando aqui que a letra mata, né? A letra cega. Cega mata. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Tá bom o assunto ou vocês querem ir para o livro? Tá bom? É esclarecedor? Ajuda? Tá bom, mas se todos estiverem de acordo, porque nós estamos tomando o tempo da leitura, mas tá bom, vamos. Nós não vamos morrer hoje, né? Primeiro em tese, né? Em tese, nós vamos dar questão que vem, né, Marcos? O irmão perguntou se, levantou a questão o argumento da letra mata, a letra cega. Mas eu não entendo esse argumento. Me perdoe o seu nome, como é que é mesmo? Irmão Humberto. Porque, por exemplo, esse argumento ele é muito usado pelos pentecostais para se referir dizendo assim, não, vocês estudam muito, você tem que orar e clamar e jejuar, porque a letra mata, né? Primeiro que esse texto, que está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, não se refere à leitura da Escritura, mas à letra da lei. Ou seja, qualquer tipo de mandamento escrito em tábuas de pedra ou no papel, qualquer ordenança que não esteja dentro de você, organicamente implantado, só traz morte, porque você não vai conseguir cumprir. Então o contexto não é esse. Mas, ainda que fosse, eu pergunto, por que quando um pentecostal ele quer provar o dízimo, ele vai para a letra? E ele quer provar o dom de língua, ele vai para a letra? Porque quando favorece a doutrina dele, ele vai querer, está aqui escrito, e bate daqui escrito a palavra. E quando ele não gosta muito do assunto, porque vai de encontro ao que ele pensa, ele fala que a letra mata. Você não acha que tem um problema aí, pessoal? Por que quando me favorece, está escrito? Quando não me favorece, a letra mata. Quer dizer que eu fujo da letra quando eu quero e me apego a ela quando eu quero. Nós temos que sondar e julgar isso aí. E para julgar isso, nós temos que ser bastante honestos com nós mesmos. Eu cheguei a um ponto da minha vida que ou eu sou honesto comigo mesmo e eu sou eu mesmo, eu não serei absolutamente nenhum fingido. O Alexandre que você conhece aqui, você vai conhecer em qualquer lugar. E o de qualquer lugar vai ser o daqui. É lógico que eu não posso andar nu aqui dentro. Evidentemente, como eu posso fazer na minha casa. Quero dizer que eu não posso fazer muitas coisas aqui, que eu só posso fazer em alguns lugares, e vice-versa. Mas a minha vida, ela é transparente. Mas vamos lá. Já falei da letra, vamos ao capítulo 14 de Deuteronômio, versículo 22. Vamos para a letra que esclarece. Agora, irmão Humberto e a esposa Huberto. Roberto. O irmão Roberto e a irmã Lúcia. Tá. Eu quero que vocês olhem bem na Bíblia de vocês aí. Então, ouve bem. Você está com Bíblia? Você? Não? Tá. Deuteronômio 14, eu vou ler do 22. Vocês que estão com Bíblia na mão, acompanhe aí, por gentileza. Se porventura eu mentir aqui na minha leitura, vocês aí estão com a Bíblia, por gentileza, manifestem-se para que o Roberto e a Lúcia não sejam enganados. Porque eles não estão com a Bíblia em mãos. Então, vocês que estão, devem ficar atentos. Se quiser, pode passar para eles também. Olha, querem pensar na Bíblia. Ah, tá. Mas se quiser, está gravando, pode deixar. Tá ok. Vamos lá, então. Deuteronômio 14, versículo 22. É duro ouvir isso aqui, né? Mas eu não posso fazer nada. Não, é porque você vai ver o que vai dizer aqui. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Até aqui tudo bem, né? 23. E perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos de tuas vacas e das tuas ovelhas,
para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Até aqui vamos só ver quais são os pontos colocados. Primeiro, certamente darás os dízimos de tudo que você recolher no ano. Como a atividade do povo de Israel naquele tempo era uma atividade agropecuária, né? De cultivo do campo, de sementes e de criação de animais, imagina que cada pessoa tinha um pedacinho de terra. Era a atividade deles, né? Então, você plantou lá, então você tirou 10 sacas de milho, 10 sacas de arroz, você nasceu 5 vaquinhas e tal. Aí você tinha que separar o dízimo de tudo isso para dar ao Senhor. Certamente darás os dízimos de tudo que recolher. Se é darás, eu tenho que entregar. Mas nem sempre o darás significa que esse entregar não seja reter. Olha o que eu estou dizendo, meio complexo, né? Nem sempre o dar está em oposição ao reter, porque o darás aqui ao Senhor, você vai ver para onde é que vai voltar. No 22 diz, e perante o Senhor teu Deus comerás o dízimo. Opa! Então eu separo o dízimo do campo que eu plantei, das vaquinhas, de tudo, e eu vou comer o dízimo. Alguém já ouviu dizer em algum lugar da Bíblia que se deva comer o seu próprio dízimo? Engraçado, né? Nunca leram para nós, Marcos, esse texto. Fala tanto de dízimo, mas nunca leram para nós. Lógico que esse aqui é um outro tipo de dízimo. O povo de Israel tinha vários dízimos. Tinham os dízimos dos levitas. Esse aqui é o dízimo do Pentecostes. Então eu tinha que dar o dízimo. Separei o dízimo, está aqui. Segundo, eu tenho que comer o dízimo. É para ser comido. Se eu tenho vaca, eu vou fazer um churrasco. Se eu tenho a uva, eu vou fazer o vinho. Se eu tenho o trigo, eu vou fazer o pão. Então eu tinha que fazer uma festa. Eu tinha que comer esse dízimo. Só que eu não tinha que comer com medo de alguma coisa ocorrendo de Deus, porque podia ser pecado. Perante o Senhor teu Deus, seu ponto terceiro. Eu tinha que comer perante Ele. E qual era o objetivo? Por que eu tinha que fazer isso? Está aqui no versículo 22, no finalzinho. Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Engraçado. Separar o dízimo, comer o dízimo, perante o Senhor. Tem mais um detalhe. No lugar que Ele escolher, que no caso era Jerusalém. Não podia ser em qualquer lugar. Eu tinha que ir para Jerusalém e comer o meu dízimo lá em Jerusalém. E beber o meu dízimo lá em Jerusalém. Perante o Senhor, com qual objetivo? Aprender a temer. Eu não sabia que comer dízimo aprender a temer. É porque esse gesto tinha um significado. Era uma forma de falar, Senhor, obrigado porque toda essa prosperidade veio de ti. Aprender a reconhecer a fonte daqueles alimentos. Então, a festa de Pentecostes, o povo comia e bebia por 7 dias. Os seus dízimos. Mas vamos continuar. Versículo 24. Quando o caminho te for comprido demais, que não possas levar, imagina você vai levar sacas de arroz, sacas de trigo, litros de vinho e tudo. Só que o lugar é longe. Eu teria que ter toda uma logística, né, para poder levar tudo isso para Jerusalém. É longe demais. Se o caminho te for comprido demais, que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então, se o caminho é longe, vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Vende tudo, pega a grana e vai para Jerusalém. E agora, cheguei em Jerusalém. Esse dinheiro, versículo 26, dá-lo-ás, você vai dar esse dinheiro por tudo o que deseja a tua alma. Começa a relação por vacas, ou ovelhas, ou vinho, e para quem pensa que vinho aqui é suco de uva, segue-se o quarto elemento da enumeração, ou bebida forte. Na sua Bíblia está cerveja. Na minha está bebida forte. A sua Bíblia está mais pentecostal do que a minha. A minha está meio desviada, porque cerveja ainda dá para engolir. Agora, bebida forte, eu poderia colocar aqui no lugar pinga.
É porque é bebida forte, bebida destilada. Está aqui na minha Bíblia. Se isso aqui é Bíblia, eu não sei. Está aqui, ó. É esse dinheiro da luaz por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer outra coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás, tu e a tua casa. Como é que Deus pode ordenar beber bebida forte como forma de cultuar a Deus e aprender a temer o seu nome? Se for pecado, Deus então está conduzindo o povo a pegar o seu dízimo e a pecar perante ele, sobretudo na forma de culto. Não pode ser pecado, porque ele mandou. Pastor, mas isso é naquele tempo. Sim, por isso que nós não praticamos culto com bebida alcoólica, porque é naquele tempo. Mas aquilo que era naquele tempo, embora para aquele tempo, não podia ser pecado. O que não era pecado, hoje não é pecado. E o que naquele tempo era pecado, não abominação. Enquanto pecado, continua a ser pecado. O início dessa nossa discussão aqui se deu que o maligno, a serpente, o que ela faz? Ela faz com que você não saiba o que é o pecado, para que você viva toda a sua vida nele mergulhado. E aí, como assim? Você tem que viver com uma lista de pecados. Então a serpente cria uma lista de pecados, ou melhor, de pseudos pecados, de falsos pecados, daquilo que Deus não chamou de pecado, mas que você agora pensa que é pecado, para você falar assim, bem, então eu não estou no pecado. Aí você vai ficar tranquilo. Se fosse pecado, Jesus teria dado 600 litros de vinho numa festa que não tinha 100 pessoas. Hoje, uma festa de 100 pessoas é uma festa relativamente média, né? Hoje. Imagina naquele tempo que a cidadezinha, todo esse tamanho, Jesus andava 3, 4, 5 cidades a pé. A festa não tinha 100 pessoas. E por que esse exagero, Jesus, de dar 600 litros de vinho para o povo beber? É porque a festa não pode parar. É estranho isso, né? Ai, ai, ai. Não, eu vou dar outro exemplo. Agora eu vou num exemplo mais forte. Vocês não sabiam que a igreja dos apóstolos, João, Pedro, Tiago, Paulo, a igreja do primeiro século, eles não praticavam o partir do pão como nós fazemos. Esse pãozinho, pedacinho que a gente pega, esse suquinho de uva que a gente bebe. Como é que eles faziam? Vocês sabem que o partir do pão, ou seja, esse pão que representa o corpo de Cristo, e o vinho que representa o sangue de Cristo, eles foram feitos, estabelecidos, no momento em que eles comiam uma ceia. Vocês sabiam disso? Vamos lá. Jesus falou para os discípulos, preparem a ceia da Páscoa. A Páscoa dos judeus era feita com uma ceia. Ceia quer dizer um jantar. É uma refeição noturna. Então eles tinham lá cabrito assado, tinha vinho, uma mesa farta, típica do povo de Israel, semítica, conforme eles fizeram a primeira vez lá no Egito. Para fazer. Então, Jesus estava à mesa com os discípulos e o texto de Mateus 26 começa claramente assim, olha, enquanto comiam, vírgula, tomando Jesus o cálice ou tomando o pão, disse-lhes. Você tem que falar, peraí, Jesus vai pegar o pão e vai dizer algo, ele vai instituir a celebração da memória da sua morte, dizendo, isto é o meu corpo. Mas quando ele fez isso? Enquanto comiam. Você tem que perguntar, poxa, eu comi o quê? Porque ele não distribuiu o pão da ceia ainda. Não, ceia não tem nada a ver com o que nós fazemos hoje. Essa ceia de que fala Mateus 26, versículo 26, é por ali naquela região, era a ceia da Páscoa. E neste momento, Jesus institui o partir do pão. Conforme Paulo vai dizer lá em Coríntios, que aquilo que eu recebi do Senhor também vos entreguei, em que Jesus, na noite que foi traído, tomando o pão, disse, isto é o meu corpo, fazei isso em memória de mim, isto é o meu sangue, em memória de mim, entenderam? Mas então eu tenho aqui uma ceia, que é um jantar noturno da Páscoa, momento no qual, e a parte de, Jesus estabelece o partir do pão. Então não existe ceia para a igreja cristã. A ceia é judaica, é Páscoa, ela se encerra em Cristo.
prevalece no Novo Testamento apenas o partir do pão como um símbolo da memória de Cristo. Isso é um ensinamento claro. Paulo diz, aquilo que eu recebi também vos entreguei, em que Jesus, na noite que foi traído, tomando o pão, ele não faz referência a essa ceia nesta parte. Capítulo 11, a partir do 17. E aí é que está o grande detalhe. É que a igreja evangélica, não me refiro aos irmãos evangélicos. Os irmãos são como nós. Não muda. Estão lá por talvez um desentendimento da verdade e tal. Mas eu me refiro à igreja evangélica enquanto um sistema que é perverso, que mente para as pessoas. O sistema é perverso. Por que não lê, meu irmão, no versículo 16 para trás, de 1 Coríntios? Por que na hora que eles chamam de ceia, né? A santa ceia do Senhor. Por que você fica com acusação diante para os irmãos? Cuidado, viu? Aquele que comer esse pão indignamente é réu do corpo de Cristo. Vamos ler o que Paulo está dizendo. Lê do início, lá de cima. E aí Paulo vai explicar, sabe o quê? Vou contextualizar. Ele vai dizer assim, olha, a igreja primitiva, ela tinha uma prática. Qual prática? Nos dias que eles partiam o pão, de acordo com Atos 20, versículo 7, eles o faziam todos os domingos. Todo domingo faziam o partir do pão. Eles faziam de noite, porque como foi estabelecido na noite em que foi traído, então eles pegaram isso na literalidade. Todo domingo à noite eles partiam o pão. E como esse partir do pão foi instituído no momento em que havia a ceia da Páscoa, eles passaram a fazer também uma ceia no dia do partir do pão. Só que não era a ceia da Páscoa, eles chamavam de a ceia do amor. Era onde eles demonstravam que tudo era comum quando cada um levava a comida, sua comida de casa para o local de reuniões. Aí se fosse nos termos de hoje, um levaria uma feijoada. Na feijoada talvez não, por causa do porco. Lá eles tinham algum probleminha, até eles se resolverem. Mas uma macarronada, levava uma maionese, levava uma carne assada, levava um frango assado, levava um salpicão, enfim. Aí eles faziam uma grande mesa. E aí eles levavam vinho para a igreja, para o culto, para o partir do pão, porque chamam a Santa Ceia do Senhor. Levavam. E não era o vinhozinho, não. Levava camburão. Garrafão de 5 litros de vinho, de 15 litros de vinho. Eu acho que eu vou ter que ler. Vocês podem ler em casa, 1 Coríntios capítulo 11. Lê, né? Vou ler. Vou ler porque é bom que... Vamos lá, 1 Coríntios 11. Eu vou ler a partir do versículo 17. Eu falei do 16 para trás, mas na verdade é do 17 em diante. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Então ele estabeleceu o problema. Quando a igreja se reunia para partir o pão, eles saíam pior do que quando entravam. Ou seja, tinha um problema. A reunião da igreja é para comunhão, você tem que sair abençoado. Você sair com um problema maior, aí ele diz, porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Qual o problema apontado por ele? Divisão. O problema aqui é, vocês têm divisão. Corações divididos. Hoje a gente poderia chamar de panelinhas. As panelinhas. Mas o que acontecia que levou as pessoas a dizerem que havia essas panelinhas na igreja, essas divisões? Ele vai colocar agora o problema. Versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então aqui ele está fazendo referência ao partir do pão ou à ceia do amor? A ceia do Senhor. Aqui é a ceia, é a comida. Nós praticamos a ceia aqui? Não, nós temos o pãozinho, que está aqui no versículo, você vê que não tem dúvida,
que está no versículo 23, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Nós fazemos isso aqui. Antes, aqui no versículo 20, ele está falando sobre a ceia. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia que comeis, do Senhor que comeis. Por quê? Olha a explicação. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Eles levavam as comidas para o local e cada um ia comer a sua própria. E que unidade é essa? Para que levar? Come em casa. Se for para eu trazer para a igreja o meu prato e eu não distribuir para vocês comerem e participarem da minha comida e vice-versa, qual o sentido de reunir para comer? Se cada um fica com o seu próprio prato. Ou se cada um se reúne só com os seus afins. Vamos continuar. Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome. Pausa, porque eu leio devagar. Só consigo ler assim. Tinha irmãos que não levavam nada. Não tinha. E eu estou aqui comendo a minha comida, a minha ceia, vendo o irmão do lado sem comer nada, e eu não era capaz de convidá-lo a comer comigo. Isso é problema. É isso que ele está tratando. Divisão. Eu fazia isso porque eu não tenho afinidade com aquele fulano. Eu nem gosto dele. Como é que eu vou chamá-lo para comer comigo? Continue. Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Era vinho ou suco de uva? Eles bebiam. Está lá o irmão ruim. Bebeu todas. Na reunião do partido do pão, da ceia do Senhor, embriagado, e o outro irmão, que podia ter recebido parte do vinho que ele bebeu, ambos teriam bebido e nenhum teria ficado embriagado. Mas não, eu deixei o irmão de bico seco, como diz o outro, e fiquei embriagado. E de bucho cheio. Eu acho que era o Gilmar que come e bebe, é mineiro, não tem problema, ele mistura tudo e não tem... Se eu comer, não tomo mais nem um suco de laranja, que dirá uma cerveja, não tem jeito. Vocês estão entendendo o que acontecia na igreja? Mas, gente, isso é na igreja? É na igreja, não é no... Olha aqui na igreja, aqui, ó, versículo 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Era na reunião que acontecia de o irmão ficar embriagado. Só que Paulo não está repreendendo o uso do vinho na ceia dos irmãos. Ele está dizendo do problema do partidarismo, do problema da divisão, do problema do egoísmo, do não compartilhar os bens da vida. Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos concordam que tanto o texto lá de trás de Deuteronômio 14, quanto este, nos soam estranhos? Sim ou não? Sou estranho, pastor. Para mim, continua a ser estranho, não é muito, não encaixa muito. Eu vou explicar por quê. Porque a religião que você recebeu e que eu recebi, não foi a dos apóstolos. Recebemos a dos puritanos, que trouxeram um pseudo-evangelho para o Brasil. Os americanos. Spurgeon, o chamado príncipe dos pregadores, hoje fonte de quem muita gente bebe, porque foi um dos grandes, se não um dos maiores pregadores, inclusive reformado, fumava. No tempo dele, ele fumava. E ele nunca teve... Na verdade, conta a história de Spurgeon, não sei se vocês já leram a biografia dele, que ele só parou de fumar por um motivo. Quando a tabacaria onde ele comprava os charutos passou a ser conhecida pelo a tabacaria onde Spurgeon compra seus cigarros ou seus charutos. Ei, sabe onde é que é? Não, você vai por aqui direto, ó, quando você quebrar a esquina, aí você vai encontrar a tabacaria onde Spurgeon compra o charuto dele, aí é do lado. Então, quando associou
o estabelecimento ao nome dele, aí ele se ofendeu. Falou, não, então vou parar com isso, pronto. Mas enquanto isso não aconteceu, fumar, tranquilo. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, Charles Spurgeon. Isso não deve servir de incentivo para ninguém fumar. Eu estou dizendo que a religião que nós recebemos não é a da Bíblia. Quando diz ministério apostólico de volta à palavra, quer dizer, o pessoal até faz piada. Vocês estavam longe da palavra? Mas é lógico que estava. E vocês também estão, nós temos que voltar todo mundo. Resgatar a verdade de Deus. Jesus disse, olha, tudo, e esse tudo aqui é absoluto para Jesus Cristo. E no próprio texto, porque ele vai colocar como contrário, não como um contrário em oposição, mas como um contrário, para traduzir o mesmo sentido, o nada. Ele diz, tudo o que entra no homem o pode contaminar. Ele diz, nada do que há fora do homem, entrando nele, pode contaminá-lo. Do ponto de vista do que é pecado para Deus, qualquer coisa que está fora não pode ser pecado. Jesus vai dizer, o pecado está no coração. É aí. Porque o pecado não é a água, o álcool, a fumaça, o tecido do vestido, o tempo que aquela moda foi lançada, a música que você escuta. O problema do homem, disse Jesus, Mateus capítulo 15, Marcos capítulo 7, procede de dentro do coração. É do coração que procedem. Aí ele faz uma relação de manifestações de Satã, do pecado, do ego. Viu, irmã Lúcia? Infelizmente, a religião que nós recebemos não é a da Bíblia. Infelizmente. Pois não. Era na época da Páscoa. Mês de abril. Chegar até a Páscoa. Perfeito. Os irmãos entenderam o que o Júnior colocou? Que fatalmente, no mês de abril, que ocorria a Páscoa, o produto da uva já teria fermentado, fatalmente. Não teria como dar tempo da safra em setembro até chegar o tempo. Enfim, mas o fato é que está aqui escrito. Eu não entendo como que as igrejas evangélicas pegam um texto como este e traz a seguinte inversão. Primeiro, cegamente, sem olhar para o texto, eles vão dizer, beber vinho é pecado. Mas para os apóstolos não era. E o pecado que aqui é pecado, que é a divisão, que é o trato, como eu vejo meu irmão no coração, que é pecado, a igreja não fala. É isso que eu digo. O pecado não é visto. Então tem que colocar um outro pecado que não é pecado no lugar. Senão alguém vai perguntar para nós, cadê o pecado? Não tem pecado? Não existe pecado? Porque se os irmãos, se as igrejas evangélicas disserem que toda aquela lista de coisas que eles falaram que é pecado não é pecado, vai acabar os pecados. E agora? Então você vai ter que... Ou você inventa os pecados, ou então encontra o pecado certo. E a grande prova disso foi quando Paulo falou em Colossenses 2, 20 a 23, que a prática desse tocar, não tocar, mexer, não mexer, comer, não comer, que são doutrinas de homens, ele diz que com o uso se destroem, elas se desgastam, elas acabam. Aí eu estava vendo uma reportagem do Silas Malafaia lá no Roberto Cabrini, no SBT, e a esposa dele do lado, com um brinco de argola. Assembleia de Deus, brinco de argola. Mas um tempo desse, se você voltar a 20 anos,
era pecado usar. Ou não era? Só que com o tempo, o que era pecado, agora deixou de ser. Aí eu falo, o pecado que era pecado e agora com o tempo deixou de ser, nunca foi pecado. Não é mais pecado, hoje é instrumento de propagação. E tem canais. Perfeito. Televisão também. Calça, antigamente dizia calça esporte. Para mulher. Hoje a gente fala calça comprida. Também calça jeans. Você tem ideia? Era pecado para o homem, na Assembleia de Deus, usar tênis. Tênis. Não, mas o tênis é o cúmulo, né? Tinha que ser o sapatão mesmo, aquele Vulcabras, bico quadrado. Não, bermuda nem pensar. Calça jeans também não, tinha que ser o tergal. Jogar futebol. Então, tudo aquilo que outrora, eles estão deixando de lado, sabe? Porque o povo vai crescendo, vai evoluindo. Agora, nada disso justifica o alcoolismo. Alcoolismo é a perda do controle da pessoa. Aí a pessoa tem um problema agora de doença. Tem que ser tratada. Tem que deixar. Se a pessoa é alcoólatra, ou alcoolista, um dos novos termos usado agora recentemente, então essa pessoa ela tem que se tratar. Aí não adianta orar, jejuar, vai para o AA mesmo, procurar ajuda. Não é problema de pecado, é problema de cuidado com a saúde. Saber que você não pode se entregar à bebida, esquecer que você tem a sua família, tem responsabilidade, tem um caráter, tem uma moral, tem o trabalho, tem o lazer, que não podem ser sacrificados em nome da bebida. Isso é grave. Não é que é pecado, porque se você observa na Escritura, tem lá, se bem que quando a Bíblia fala sobre os comelões, ou o glutão e o bebedor, lá em Gálatas capítulo 5, ou 1 Coríntios capítulo 6, 9, não se refere nem a comer muito, nem a beber, igual do nosso ponto de vista aqui. Vai o irmão lá para a churrascaria, aí come, rapaz, acho que eu pequei, comi demais. Essa aqui foi glutão. Não é isso que a Bíblia está falando. Aí falta-nos o conhecimento de quê? O conhecimento do contexto no qual essas coisas foram ditas. Observe que Paulo vai dizer isso dentro de um contexto específico. Ele vai dizer isso aos coríntios, ele vai dizer isso aos gálatas. Interessante que Jesus, no tempo dele, ele tanto comia nas mesas fartas, quanto bebia no meio de quem bebia vinho. Mateus capítulo 11, versículo 16, é dito que os fariseus chamavam a Cristo de beberrão e de glutão. E quem disse isso, que eles falavam, foi o próprio Cristo. Olha, veio a João Batista que não comia e nem bebia. Eu pergunto, o que ele quer dizer com beber aqui, João Batista? Que não bebia. Não bebia, bebida alcoólica ou qualquer outra coisa? Ele era abstêmio. Ele não usava bebida alcoólica. João Batista tinha voto de nazereado. É coisa particular. Voto. Não cortava o cabelo. Voto. E não comia porque era homem de muito jejum. Quando comia um gafanhotozinho, velho, assim, melado no mel, comia. E voltava o jejum dele de novo. Vive nos desertos, jejuando, clamando, abstêmio. Aí veio Jesus, aí falou assim, veio João Batista que não comia nem bebia, vocês dizem que ele é endemoniado, porque não come, não bebe, é endemoniado. Olha o que o povo judeu falou, os judeus falavam. Aí veio o filho do homem, que come e bebe, então Jesus está dizendo que ele come e bebe, ele está afirmando. Veio o João Batista, palavras de Jesus, que não comia e não bebia. Vocês dizem que tem demônio. Palavras de Cristo. Veio o filho do homem que come e bebe. Eu estou dizendo, eu como e bebo. Só que para vocês, se ele tem demônio, vocês me chamam de glutão e beberrão. Ou seja, se eu bebo, sou pinguço. Se o outro não bebe, é endemoniado. Ou seja, para vocês não tem jeito.
Não, para vocês querem falar mal dos outros. O fulano não bebe e não come. Tem demônio. O outro bebe e come. É glutão e beberrão, ou seja, não tem meio termo, vocês não têm equilíbrio. Então Jesus afirmou acerca de si mesmo que ele comia e que ele bebia. Ele disse acerca de si mesmo. Mateus capítulo 11, versículo 16, salvo engano. Pastor, mas tudo isso me soa estranho. Porque a religião que nós recebemos não é a da igreja primitiva, não é a da Bíblia, é a dos puritanos, que vieram trazer esse evangelicalismo caído para o Brasil e veio na forma de movimento pentecostal. Não se assustem, pessoal. Se você for à Alemanha, por exemplo, quando acaba o culto, os irmãos saem para a choperia, tomar cerveja. E tem mais, as taças deles são uns copão desse tamanho assim, ó. Não, é esse aqui, ó, de cerveja. Crente evangélico, cristão, mas que não foram influenciados pela cultura americana dos puritanos. Como nós aqui recebemos tudo dos americanos, tudo. A comida dos americanos, a bebida tem que ser dos americanos, a igreja tem que ser dos americanos, tudo é americano. A gente não tem nada. A gente não consegue impor a nossa vida. Eles mandam na gente. Que coisa horrível, né, gente? Eu achei que a irmã Lúcia ficou assustada. Eu achei. Espero que a irmã volte, tá, irmã?